Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 17 de setembro. Ministro Marco Aurélio suspende inquérito sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O presidente recorreu da determinação de ter de depor pessoalmente. O ministro encaminhou recurso para ser julgado pelo plenário do Supremo. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Plenário do Supremo retoma julgamento sobre contribuição ao Sebrae. Por maioria, ministros do STF decidem que prazo de validade de concurso é data limite para a nomeação de aprovados em cadastro reserva. E no plenário virtual, o Supremo decide que adicional de 20% a desembargadores federais aposentados é inconstitucional. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal suspendeu o inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Repórter Fernanda Porto tem os detalhes. Para o ministro Marco Aurélio, o plenário do Supremo Tribunal Federal primeiro deve definir como o presidente da República vai prestar depoimento. A Advocacia Geral da União quer que Jair Bolsonaro possa depor por escrito, ao contrário do que foi decidido pelo relator do inquérito, o ministro Celso de Mello, que determinou que o procedimento seja presencial. Também caberá ao plenário da Corte decidir se Jair Bolsonaro poderá escolher o dia e o horário desse depoimento, que já estava previsto para ocorrer entre segunda e quarta-feira da próxima semana. O inquérito ficará paralisado até o julgamento do recurso pelo plenário, que terá data definida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. O inquérito foi aberto em abril, após o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, acusar Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de recurso que questiona a contribuição destinada ao Sebrae, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ainda na sessão de hoje, por maioria, os ministros decidiram que prazo de validade de concurso é data limite para aprovado em cadastro reserva buscar nomeação. O recurso extraordinário foi apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que entendeu ser possível, mesmo esgotado o prazo de validade de concurso, propor ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação. A matéria envolve o artigo 37 da Constituição Federal, que prevê o prazo de validade do concurso público de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Uma candidata entrou com ação na Justiça alegando que foi classificada no cadastro reserva e, por isso, teria direito de ser nomeada. O RE é de relatoria do ministro Marco Aurélio, que deu provimento ao recurso extraordinário e, com esse entendimento, negou o pedido inicial formalizado pela candidata, fixando a seguinte tese: a nomeação deve ser buscada judicialmente dentro do prazo de validade previsto no edital do concurso. O plenário retomou o julgamento do RE com o voto do ministro Edson Fachin, que deu provimento ao recurso, mas teve um entendimento diferente do relator na formulação da tese. A alegação, continua, de preterição pode ser deduzida em juízo, no meu modo de ver, antes ou após o término do prazo de validade do concurso, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932. Já os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli seguiram o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou com ressalvas o voto do relator, reformando a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, julgando improcedente o pedido inicial da candidata. Ele propôs uma tese diferente do relator. Nós estamos aqui discutindo, como todos sabem, o candidato que tenha sido aprovado fora do número de vagas. Nós estamos falando aqui de cadastro de reserva e em que situação ele teria direito à nomeação. Portanto, expirada a validade do concurso, ele não tem mais esse direito. O presidente Luiz Fux e a ministra Rosa Weber seguiram o voto do relator. Não foi demonstrada preterição arbitrária nem surgimento
provimento de vagas, além das previstas no edital do concurso, dentro do prazo de validade do certame. Então, assim como o eminente relator, eu dou provimento ao recurso extraordinário. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento do voto do ministro Edson Fachin. Penso, com o devido respeito, que não podemos colocar as conveniências da administração pública acima do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário. Por unanimidade, os ministros deram provimento ao recurso, mas como houve divergência na formulação da tese final, ela só será fixada em outra sessão plenária com a composição completa da Corte. Também foi iniciado hoje o julgamento de um recurso extraordinário interposto pela Fiação São Bento, que questiona a contribuição destinada ao SEBRAE, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, após o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001. Houve sustentação oral das partes. Neste caso, uma coisa é a finalidade do dispositivo, que é eliminar a folha de salários como base de oneração, e número 2, limitar o exercício do poder. E toma a União, com o máximo respeito, esta gênese como se fora a vontade do legislador. Mas não é a vontade do legislador, é a vontade do executivo. Poucos casos ficou tão evidente como o poder de tributar, na verdade, pode ser o poder de construir, o poder de construir empregos, o poder de construir oportunidades, o poder de construir empreendimentos, o poder de construir desenvolvimento. A Fazenda Nacional reitera o seu pedido de desprovimento do recurso extraordinário. Na sessão, o vice-procurador-geral da República destacou que a folha de salários não foi imunizada pelo Constituinte e que as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não são impostos. Portanto, a leitura sobre essas contribuições deve ser diferenciada. Não causa espécie que uma tributação como a do SEBRAE, a BDI e a PEX, por um aditivo, acabe recaindo em folha de salários. O Constituinte não imunizou folhas de salários. A ministra Rosa Weber, relatora do recurso, considerou as contribuições inconstitucionais e reconheceu que elas não devem ser exigidas desde dezembro de 2001, data em que teve início a vigência da Emenda Constitucional 33 de 2001. Dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação e reconhecendo a inexigibilidade das contribuições para o SEBRAE, a APEC e a BDI a partir de 12 de 12 de 2001, data da vigência da Emenda Constitucional 33 de 2001, reputar indevidos os recolhimentos assim efetivados pela autora, observada a prescrição quinquenal, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais. Depois do voto da ministra Rosa Weber, o julgamento foi suspenso. E no plenário virtual, o Supremo decidiu que desembargadores não podem continuar recebendo adicional de 20% depois da adoção de subsídio como forma de remuneração. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O adicional de 20% está no Estatuto dos Funcionários Civis Públicos da União, que é bem antigo, de 1952. No Supremo, a União questionou se desembargadores poderiam continuar a receber esse adicional acrescido ao salário, levando-se em conta o que diz a Constituição de 88 sobre as regras de subsídio de servidores públicos e de magistrados. A maioria dos ministros seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, não há direito adquirido a regime jurídico e, portanto, os magistrados não podem mais receber o benefício. O caso é de repercussão geral, ou seja, a regra vale para todos os processos semelhantes na Justiça. E veja a seguir os destaques da sessão do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira. É depois do intervalo. A Constituição Federal é um instrumento essencial de nosso Estado democrático de direito, pois garante a todos os cidadãos o acesso à justiça, bem como seus direitos fundamentais como a vida, a saúde, a liberdade e a propriedade. Que
Quinta-feira é dia de sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver agora os principais julgamentos da sessão de hoje de manhã. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aceitou parcialmente pedidos de alterações no Estatuto do Partido da Mobilização Nacional. Entre os pontos aprovados pelo TSE está a definição de mandatos de 8 anos para integrantes do Diretório e da Executiva Nacional do partido. Devem ser respeitados os limites de atuação dos partidos políticos e as suas escolhas discricionárias, consagrando as chamadas reservas estatutárias, de forma a evitar a desnecessária intervenção judicial que deve ser exercida de forma excepcional em casos específicos e nos quais se vislumbra excesso, abuso ou ausência de razoabilidade na atuação partidária. Os ministros também mantiveram uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que suspendeu os repasses da cota partidária para o Diretório Estadual do Partido Social Liberal. O TRE julgou como não prestadas as contas do PSL referentes às eleições municipais de 2016. O entendimento foi mantido aqui no Tribunal Superior Eleitoral. A agremiação, por sua vez, permaneceu inerte e requeriu a sua regularização apenas em janeiro de 2019, o que revela, a meu sentir, com todo respeito, a sua desídia. Diante do transcurso de tempo entre o trânsito em julgado da decisão em que julgadas não prestadas as contas da agremiação e o pedido de regularização, o qual não ostenta efeito suspensivo, tem-se por prejudicada a tese defendida pelo partido. E o Tribunal Superior Eleitoral lança a página que reúne informações detalhadas de quem pediu o registro de candidatura. Nela você pode encontrar dados sobre a proposta de governo, o limite de gastos e o total de recursos arrecadados por cada candidato. É tanta informação, tanta notícia falsa. Seria tão bom poder consultar em um local só todos os dados verdadeiros e importantes dos candidatos dessas eleições. Será que é pedir muito? É nada, tem muita gente com o mesmo desejo que você. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral reuniu todas essas informações para facilitar a vida dos eleitores. E como é que eu acesso? Basta digitar divulgacandecontas.tse.jus.br no seu navegador. Esse é o mais novo site do TSE. Ele possui informações detalhadas sobre todos os candidatos que solicitaram o registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Tem o número dele e o partido, o grau de instrução, o limite de gastos, a proposta de governo e eventuais registros criminais. Achou pouco? Também dá para checar a dívida de campanha e fazer o comparativo entre candidatos sobre o total de recursos arrecadados. Ou seja, tem todas as informações que te ajudam a votar de forma consciente nas eleições municipais, marcadas para o dia 15 de novembro. Eu reputo, em principal, em relação a membros do Poder Executivo, para o eleitor escolher bem, ver a proposta de governo, porque aí você consegue identificar, primeiro, se a proposta de governo está adequada ao cargo. Para os membros do Poder Legislativo, como não tem essa obrigação de uma proposta de governo, as principais informações são, primeiro, da vida pregressa do candidato. Então, isso, a partir do momento que eles entregam as candidaturas, tem que ter uma série de certidões, e também os gastos. A página é atualizada diariamente, sempre que a Justiça Eleitoral recebe um novo pedido de registro de candidatura ou quando tem informações mais recentes. E se você quiser saber algum dado sobre candidatos que pediram o registro em eleições passadas, também pode. É mais uma forma de conhecer o passado do político. A ideia é sempre que possível a gente fazer essa disponibilização ativa para aumentar a transparência do processo eleitoral e a própria fiscalização, seja da sociedade civil, que é o que mais busca essas informações, mas também do próprio eleitor. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, atendeu o pedido do município do Rio de Janeiro para que o poder público retome a administração da linha amarela, importante via expressa da capital fluminense. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que impediam o poder público de retomar a administração da linha amarela. Para a Justiça do Estado, a encampação pelo município exigiria prévia indenização à atual gestora da via, a linha amarela SA.
Ao recorrer ao STJ, o município do Rio alegou que o contrato de concessão da linha amarela foi celebrado em 1994, mas que sofreu prorrogações e aditivos que teriam causado desequilíbrio contratual grave. Em razão dessas irregularidades, o Poder Legislativo do Rio aprovou o projeto de lei de iniciativa do prefeito para a retomada da gestão dos serviços da linha amarela. Na decisão, o presidente do STJ considerou em síntese os indícios de irregularidade no contrato de concessão e o fato de a Câmara Municipal ter autorizado a encampação pelo município. Segundo o ministro Humberto Martins, manter a suspensão da retomada, como determinado pela Justiça Estadual, poderia causar grave lesão à ordem pública e administrativa. A Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul criou grupos de trabalho nas áreas civil e da Fazenda Pública, com magistrados de todas as regiões do estado. Os grupos de trabalho, coordenados pela juíza corregedora Cristiane Hope, são compostos por juízes de direito representantes de todas as entrâncias e regiões do estado. Magistrados que atuam nas modalidades do programa já implantadas, além de juízes, corregedores e servidores da Corregedoria-Geral da Justiça. Nas últimas 2 semanas do mês de agosto, a Corregedoria-Geral da Justiça realizou grupos de estudo com juízes das áreas da Fazenda Pública e Civil, a fim de ouvi-los e entender como andam as ações decorrentes da pandemia, mais especificamente do assunto Covid. Com essas ideias e as sugestões que virão por escrito dos magistrados gaúchos, a Corregedoria melhor poderá analisar essas matérias. O programa é uma ação da Corregedoria liderada pela juíza corregedora Rosane Bordache, que visa monitorar as ações de massa do Estado para melhor dar um encaminhamento a essas matérias. As reuniões têm como objetivo ouvir os magistrados sobre as realidades locais, colher sugestões e avaliar possíveis ações caracterizadas como repetitivas, que podem ser objetos do projeto de gestão e racionalização das ações de massa. E a seguir, campanha da Justiça Militar busca combater o consumo de drogas entre jovens que ingressam nas Forças Armadas. Em instantes. Uma Constituição representa a vontade e a luta histórica de um povo para a construção de uma norma-mãe, de uma norma que regule todo esse Estado, do ponto de vista político, social e econômico. Uma campanha da Justiça Militar da União visa reduzir o porte e o uso de drogas entre jovens que ingressam nas Forças Armadas. O projeto foi destaque no 2º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 do Poder Judiciário. O porte e uso de drogas nas Forças Armadas é um dos delitos mais comuns que chegam à Justiça Militar da União. Só em 2019, 182 casos envolvendo esse tipo de crime foram julgados em primeira instância. Normalmente, elas são encontradas em pequenas quantidades, em posse de jovens recrutas que ingressam no serviço militar obrigatório. O crime está previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, com pena que pode chegar a até 5 anos de reclusão. Para combater esse delito e conscientizar os jovens, a Justiça Militar da União criou uma campanha de prevenção criminal que visa reduzir o porte e o uso de drogas. O projeto consiste em 3 ações: palestras nos quartéis para jovens soldados e alunos de escolas militares, a elaboração de uma cartilha com esclarecimentos sobre prejuízos decorrentes do uso de drogas e a produção de vídeos educativos divulgados em redes sociais. O projeto foi apresentado no 2º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário, realizado por meio de videoconferência pelo Conselho Nacional de Justiça, e contou com a participação da juíza corregedora auxiliar da Justiça Militar da União, Safira Maria Figueiredo, que falou sobre as ações da JMU em painel sobre saúde e bem-estar. Jovens militares, eles recebem orientação quanto aos prejuízos que lhe trazem o uso de droga. E nós, da Justiça Militar da União, de regra, entramos com as nossas campanhas, promovendo palestras para todos esses jovens recrutas, que são milhares em todo o Brasil, com o objetivo também de mostrar a eles
os malefícios do uso de droga e também as consequências do uso e o porte de droga dentro de um quartel. A Agenda 2030 foi criada pelas Nações Unidas em 2015 e conta com adesão de 193 países em todo o mundo. O plano de ações estabelece 17 prioridades para o desenvolvimento sustentável do planeta, como a erradicação da fome e da pobreza. O principal objetivo é promover a dignidade humana. O encontro também discutiu a promoção de parcerias entre os poderes judiciários dos países ibero-americanos, em prol do desenvolvimento de pesquisas, estudos e boas práticas que sirvam de referência para o poder judiciário em diferentes países. O mês de setembro foi escolhido para dar visibilidade a quem não ouve. Segundo o IBGE, 10 milhões de brasileiros possuem algum grau de surdez. Para boa parte desse grupo, uma das maiores dificuldades está na aquisição justamente de aparelhos auditivos. Escutar, um dos 5 sentidos que às vezes vai se perdendo aos poucos e quando menos se espera, a vida pode ficar assim. Esse mundo silencioso é conhecido por mais de 10 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE, o que corresponde a cerca de 5% da população. 2 milhões e 700 mil pessoas possuem surdez profunda, não escutam nada. A maioria, 91%, ficou surda ao longo da vida e 9% nasceram com algum nível de perda auditiva. Por isso, o acompanhamento e tratamento médico são importantes e hoje a lei brasileira garante tratamento gratuito. Hoje em dia, tem-se a possibilidade de uma tecnologia de implante coclear para aqueles casos mais graves de perda de audição. Então, a gente percebe que tem uma vasta gama de tratamentos possíveis para tratar. Todos esses tratamentos, eles são disponíveis para toda a população, no nosso Sistema Único de Saúde. Mas o grande desafio é conseguir o aparelho auditivo. De acordo com o IBGE, 87% dos surdos não usam aparelhos auditivos. Então, quando a gente traz os sons de volta para o ouvido, a gente acende o cérebro que estava ali adormecido sem escutar. A audição está diretamente ligada, relacionada às áreas de atenção, memória e cognição. Então, o fonoaudiólogo ajuda com que o cérebro aprenda esse novo padrão de escuta. Para voltar a escutar totalmente, a prótese auditiva foi a solução para a pequena Ana Beatriz. A menina nasceu com dificuldades leves para identificar alguns sons e, para a situação não se agravar, há cerca de 1 ano usa aparelho. Mas a mãe conta que o alto custo foi um grande problema para a família. Esse aparelho é um aparelho caro e os planos de saúde, por considerarem o aparelho uma órtese, eles não cobrem e nem dão qualquer tipo de ajuda. E, inclusive, não existe nem abatimento para imposto de renda em relação à aquisição desse aparelho auditivo, que é um instrumento de suma importância para o desenvolvimento de uma criança. A consultora financeira Josiana sabe bem disso. Desde criança, ela tem uma perda auditiva severa que a impede de ouvir sons agudos. Ela conta que só conseguiu um bom desempenho na escola e depois no trabalho quando passou a usar aparelho auditivo. Existem algumas tecnologias que proporcionam conexão via Bluetooth também. E aí eu, por exemplo, consigo atender o telefone pelo aparelho, sem precisar estar com o telefone na orelha. Consigo fazer conexão para assistir televisão, então o áudio da televisão vem direto no meu ouvido. Isso facilita muito no âmbito de compreensão, até mesmo em cinemas. Existe uma possibilidade em alguns aparelhos, em algumas tecnologias, que você consegue conexão direta do áudio da tela do cinema. A Constituição Federal determina que o Estado é obrigado a oferecer assistência médica e condições de acessibilidade e mobilidade a todo cidadão, direito que é reforçado em leis federais específicas para pessoas com deficiência. Essa advogada explica que se houver dificuldades em conseguir tratamento e aparelho auditivo, a Justiça deve ser acionada. Não existindo a viabilidade do Estado oferecer, por ausência de aparelho, por ausência de condições financeiras na aquisição desse aparelho, só tem um jeito. O jeito é a parte entrar na Justiça, pedir o cumprimento da Constituição Federal. O cumprimento da Constituição Federal seria exatamente respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana e respeitar também os direitos fundamentais. E respeitar também o Estatuto da Deficiência, que foi inserido na legislação brasileira em 2015,
que viabilizou a aplicabilidade e a sua eficácia a partir de 2016. Em nota, o Ministério da Saúde disse que os aparelhos de amplificação sonora individual estão disponíveis no SUS e que de 2015 a julho deste ano foram concedidos 1.100.000 equipamentos em todo o país. Para ter acesso aos aparelhos, o usuário deve estar em tratamento em centros de reabilitação auditiva. Esses estabelecimentos são responsáveis pela prescrição e fornecimento de equipamentos. Por fim, o governo disse que a compra, distribuição dos aparelhos e gestão das listas de espera são atribuições das secretarias estaduais e municipais de saúde. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.